Bom dia! Hoje, dia 22, um portal e um assunto muito especial. Atlântida. Vamos começar do começo. A descrição histórica que a gente conhece de Atlântida, ela vem do filósofo Platão. Mas Atlântida, ela tem muitas fontes de estudos, porque Platão já aprendeu com sacerdotes egípcios. Então, ele é um conhecimento que foi deixado no Egito. Então, o próprio Egito teria sido uma remanescência, uma extensão de Atlântida. Atlântida, em sua estrutura, ela tem coisas maravilhosas, como os anéis. Os anéis de Atlântida, de cidade em cidade, de ponto em ponto. E o mais interessante sobre isso é que isso se encaixa até na tecnologia de naves antigas, como a nave de Ezequiel, como entre outras coisas. O próprio CERN, o colisor de Hadron, ele tem esse formato desses anéis. Então essa questão dos anéis de Atlântida, ele mostra uma tecnologia, um conhecimento muito avançado, seja sobre portais, seja sobre física quântica, seja qual assunto a gente entrar aqui. Mas o ponto é que Atlântida, houve uma queda, uma transformação de Atlântida. Então, muitas almas que estavam em Atlântida, eles eram regentes planetários, guardiões planetários, aonde ali naquele tempo a humanidade vivia o auge da sua espiritualidade e da sua tecnologia. Então Atlântida, em seus anéis, ele conectava todo o firmamento, a energia planetária, a energia dos elementos, a transição do DNA. Então o DNA dos seres da época de Atlântida, eles já viviam na ressonância de portais, na ressonância do universo, na ressonância das estrelas. E existia ali um domínio que ele era tanto cíclico em questão espiritual como em questão tecnológica. Então não existia essa divisão que existe hoje em dia, que uns falam sobre fonte, outros falam sobre ciência. A ciência e a fonte divina, o equilíbrio dos elementos, do movimento dos planetas, era a mesma coisa. Quando a gente fala que o conhecimento atlântico chegou ao Egito, porque o Egito é o berço da sabedoria da civilização. Então o Egito ele já tem uma antiguidade muito maior do que a gente pensa. Vamos começar a apresentar um pouco aqui, eu vou entrar um pouquinho aqui no termo científico e depois a gente vai dar um mergulho espiritual. Vamos fazer assim, vamos primeiro entrar no ponto científico de Atlântida, depois eu vou convidar vocês para o mergulho espiritual. Cientificamente, Gizé, o planalto de Gizé, a esfinge tem corrosões que correspondem ao deslocamento pós-glacial. O que é esse deslocamento pós-glacial? É uma época de mais de 12 mil anos atrás. Uma outra era ou uma outra ronda, como se dizia na teosofia. E a pirâmide do Planalto de Gizé, ela não pertence a Quéops, nem a Khafre, nem a Miquerinos. Ela é algo muito mais antigo. Porque os faraós eles tinham um ego altíssimo. E não existia nada lá que remontasse a Quéops. Escrituras e tudo mais. Então, assim, a história oficial, ela tenta aprisionar a compreensão do Egito ao Egito mais moderno. As cordinhas que eles gostam tanto, né? E tudo mais, né? Então, o Egito ele já é a prova que essa grande civilização, com uma tecnologia muito avançada, existiu há mais de 12 mil anos. Né? Aqui a gente está falando sobre a Grande Pirâmide, que tem um alinhamento com Órion, conexões com Sírios e medições sobre o número Pi e sobre a distância da Terra ao Sol, sobre o firmamento. Então era uma ciência de astronomia, há mais de 12 mil anos, na época da Esfinge.
Olhem só. Aqui eu estou entrando no ponto de vista de prova científica. Isso aí não é algo que a gente está falando assim no plano racional. Então ali você vê que aonde começou a civilização egípcia, elas vieram carregadas do conhecimento dessa civilização da época de Atlântida. Essa é a primeira questão, né? Nesse tempo, houve grande desenvolvimento, um desenvolvimento tecnológico altíssimo. Foi o tempo que as civilizações compartilhavam uma tecnologia que vinha de lá, dessa base, compartilhavam uma tecnologia que hoje não se tem noção ainda dessa tecnologia. Pelo menos a grande massa ainda não tem noção da tecnologia do tempo de Atlântida. Então, por exemplo, nesse tempo de mais de 12 mil anos atrás, é onde a gente tem tanto a construção da Esfinge, da grande pirâmide de Gizé, quanto Yonaguni, no Mar do Japão, que é uma cidade perdida, que foi submergida, muito próxima ao Mar do Japão, que era uma dessas cidades, dessa grande época de 12 mil anos atrás. E também a gente tem tantas construções antigas. Baalbek, as primeiras pedras de Baalbek no Líbano também, elas são de um tempo muito primordial. Porque, nossa, eu nem estou me lembrando aqui, mas toneladas. Eu sei que essas construções de toneladas, milhares de quilos, por assim dizer, era uma prática comum há 12 mil anos atrás. Era uma prática muito comum. Então a tecnologia que se tinha naquele tempo, a evolução espiritual que se tinha naquele tempo de Atlântida, era muito grande. Ainda está sendo descoberto no fundo dos oceanos muitas cidades perdidas. Então, assim, em mares, muitas cidades perdidas. O Edgar Cayce, um médium, ele falou que a Atlântida ia ressurgir. Ele falou sobre essa cidade que estava submersa ainda e que surgiria, né? Então, muito conhecimento é mencionado. Mas por que a gente está falando aqui da conexão do portal de Atlântida, a conexão do portal de Atlântida com o conhecimento egípcio? Porque o conhecimento egípcio ele foi passado de geração em geração. Então você tem esse início da civilização. Suméria, Egito, Assírio-Babilônica, entre outras. Mas o Egito foi um grande centro científico, cultural e espiritual. Inclusive, Moisés e vários profetas bíblicos, eles aprenderam sobre a ciência da Kabbalah, a ciência que está descrita na própria Bíblia convencional. Foi um conhecimento que eles estavam todos lá estudando no Egito. Os profetas bíblicos, muitos deles estudavam no Egito para levar o conhecimento. Então o Egito ele era como se fosse uma iniciação de todos aqueles que iam liderar, que iam ser regentes de algo aqui na Terra. Então os Atlantes que deram origem ao Egito, os Atlantes eles eram regentes planetários. É o que os ocultistas chamam de regência planetária. Então a tecnologia que existia em Atlântida, ela trabalhava todo o equilíbrio desse sistema solar a nível de densidade. Os anéis simbolizavam o próprio sistema solar, os próprios planetas do sistema solar. Eles tinham conhecimento dos elementos. E aí você imagina o que ficou, o restinho de conhecimento que ficou ali no Antigo Egito. As próprias leis do universo, as leis da energia do universo. A Tábua da Esmeralda ela foi encontrada no Egito. A Tábua da Esmeralda é toda a ciência hermética, de Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande. E onde estava esse conhecimento? No Egito. Aí você vem falar do monoteísmo, né, dos profetas bíblicos e tudo mais. Aonde começou essa história do monoteísmo? Egito.
Lá também você tem um faraó também, Akhenaton, que falava sobre o monoteísmo. Para quem não sabe, monoteísmo é a crença numa fonte única, né? Não vou usar o termo Deus aqui, que aqui o importante aqui é propagar como fonte o conhecimento. Então, o Egito, ela deu toda a base científica, planetária e espiritual. Uma base que ela herdou de Atlântida. Então, toda a base ocultista que você tem hoje, qualquer coisa que você estuda de ocultismo hoje, muita coisa vem lá do antigo Egito. Tanto o hermeticismo, quanto o monoteísmo que os profetas estudaram lá, quanto também o politeísmo antigo, que foi para a Grécia, para vários lugares. Então ali foi um berço. Então esse berço da civilização, esse início da civilização, ele era uma ciência alienígena estelar. E Atlântida era o centro desse conhecimento. Era o centro. Antes de você ter o Enuma Elish, que era um escrito assírio-babilônico sobre a formação do sistema solar, Enuma Elish, você já tinha os anéis em Atlântida que simbolizavam órbitas planetárias. Olhem só. Simbolizava o firmamento desse sistema. Então, qual que era a mensagem de Atlântida? Vocês são uma estação planetária. Vocês são almas que reencarnaram, sejam almas de Capela, almas que estavam em Atlântida, vocês reencarnaram aqui, você tem regência planetária. Assim como é em cima, é embaixo. Depois que foi passado lá para o Egito a coisa toda. Assim como é em cima, é embaixo. Então você entendia o sistema solar, o princípio dos elementos, como funciona a vibração do universo, as consequências, o ciclo de energia que é guardado, o nível de densidade. E agora, vamos mistificar, vamos aumentar o mergulho nessa história de Atlântida, nesse portal de Atlântida. Vamos mergulhar um pouquinho mais profundo, né? Tirem as sandálias do pé. O solo que está pisando é sagrado. Vamos lá. Atlântida, ela tinha um negócio que se chamava uma energia, que ela era uma energia anterior à matéria e antimatéria. Sabe o que significa uma energia anterior à matéria e antimatéria? A pedra do Gênesis. A ciência do próprio universo. O Nêmesis e o Gênesis da criação. Isso era Atlântida. A materialização perfeita do ser. A era do ouro. Onde não se pensava em morte. Onde não se pensava em Matrix. Magos, hoje a gente tem esse termo moderno, magos, né? Hoje a gente entra assim no termo ocultismo, a gente fala magos, mas magos são o que a gente chama no ocultismo de regentes planetários, com responsabilidades incumbidas sobre a criação, sobre a evolução de cada sistema planetário. Seja esse sistema aqui da Via Láctea com esse sistema solar, ou seja uma galáxia de Andrômeda, um sistema de Órion, um sistema de Pleiades. São regentes. E de alguma forma, esses regentes tiveram um tipo de queda, um tipo de vício em poder. Vamos lá. Essas almas de Atlântida tiveram um tipo de vício em poder. Que não houve só a queda na época, houve a transformação completa. Primeiro, que no campo da energia etérea, Atlântida foi realocada para o campo astral. E as almas dos magos e regentes planetários, elas foram presas à roda de Sansara para voltar e ensinar do modo correto a ciência que já era para ter sido ensinada naquela época. Ciência tanto do despertar do DNA espiritual e dimensional, o DNA original de mais de 12 hélices, quanto a ciência
do equilíbrio também. A tecnologia do equilíbrio dimensional. Poderíamos dizer que Nikola Tesla foi uma alma que reencarnou em Atlântida. Então, é uma percepção. E até hoje, né, vamos entrar um pouquinho aqui, né, que a gente tem que abranger tudo aqui. Eu falei bastante do ponto de vista científico aqui. Mas os ocultistas hoje, que conhecem um pouquinho por cima a questão do tarô, das leis herméticas e tudo mais, tudo tem ali origem no Egito. E Egito tem origem em Atlântida. Você vai ligando os pontos. Então, a numerologia, o entendimento numerológico, seja pitagórico, Fibonacci, o que for, o entendimento numerológico, o entendimento de elementos, ele começa em Atlântida. A radiestesia, que muita gente fala, começou o estudo do fluxo cósmico também, lá em Atlântida. O que é a radiestesia se não a interação com o campo magnético da Terra? O campo biomagnético do corpo e o campo magnético da Terra. Vou falar em linguagem convencional aqui, para espiritualista. Campo áureo. Esvazia a mente. Abra a mente, esse conhecimento é dimensional. Não é algo só científico que a gente está apresentando aqui. Os arcanos do tarô, eles simbolizam estágios de evolução da alma. A esfinge, lá no Egito, simboliza o quê? Estágios de evolução da alma. Isso é gnose. Gnose é um termo que a gente usa hoje como os magos que reencarnaram de Atlântida, os regentes planetários. A gente usa o termo gnose para descrever a ciência original. O Adam Kadmon original. O que é o Adam Kadmon original? O homem que é celestial está pisando sobre a Terra ao mesmo tempo. E esse Adam Kadmon original, ele tinha a ciência dos portais em Atlântida. Por que os anéis de Atlântida se parecem hoje com a estrutura do CERN, um colisor de hadron, de física quântica em Genebra, na Suíça? Por que lembra a órbita dos planetas, o sistema de anéis? Se como a história oficial fala, os antigos não poderiam ter esse tipo de conhecimento, eles tinham esse conhecimento e muito mais. Houve um apagão na história. Então hoje, esses 22 estágios que foi ensinado em Atlântida, que está no tarô original, esses 22 estágios da alma, eles vão fazer as pessoas almas que estiverem em Atlântida sentir frequências estranhas, porque elas estão redespertando. Elas estão readquirindo a identidade original. Agora, vamos falar aqui um papo mais bacana aqui. Um papo mais convencional. Você às vezes nem sabe o que está fazendo na Terra. Você às vezes nem tem noção do seu eu, quem você é. Parabéns. Sua alma já esteve em Atlântida. Você olha para as estrelas, sente saudade, você não se ajusta. Parabéns, você é um exilado de capela. Não adianta, isso não é uma ciência que a ciência convencional explica. É algo que está em outros níveis. Nos níveis secretos, subconsciente e inconsciente. O cartão quântico de energia do universo, a memória total do universo. Os Atlantes sabiam que o tempo era só uma manipulação de energia.
Tudo está registrado, tudo existe, sempre existiu e sempre vai existir, só vai se transformando para você ter uma manifestação do momento e poder vivenciar. Passado, presente e futuro, como ensinado no antigo éon de dias, é uma ciência totalmente interconectada. Então elimine o termo tempo, vida e morte. Entenda o termo transformação de energia, transformação cíclica da alma, evolução da alma dentro da regência planetária e a busca da conexão com a fonte desse universo para a fonte de multiversos. Isso é algo bem profundo, né? Por agora eu vou encerrar para poder guardar a informação. Mas acompanhe. Muito mais conteúdo vai ser apresentado aqui. Despertar nível hard. Bem-vindos, Alquimia da Alma. Namastê. Fechado.